Unidos nessa manhã para refletirmos na palavra de Deus. Logo mais estaremos praticando a palavra de Deus, porque a ceia é a forma prática da palavra. Mas nessa manhã e nesse momento que Deus nos reservou, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bíblico. Os 114 anos da primeira igreja tem sido celebrado com um tema que está ali no banner. Que tema é esse, irmãos? Vocês conseguem ler daí? Amém. E o texto, Marcos 4, 26 a 29. Nesses dias, já há alguns dias, a gente tem refletido bastante sobre esse texto. E Deus tem falado profundamente a vida dos irmãos, das irmãs, a minha vida em particular, através desse texto. Mas, agora pela manhã, eu gostaria de refletir em um outro texto, que não esse de Marcos. Por isso eu te convido a abrir a tua Bíblia, o teu aplicativo, em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele apresenta uma figura rural. É a figura do semeador que sai a semear. Portanto, coerentemente, semear, crescer e frutificar. Nessa manhã, orando ao Senhor, eu senti no coração o desejo de compartilhar com os irmãos um texto que a gente já tem refletido em outros momentos da vida da igreja. E a figura aqui desse texto é uma figura da cidade. É a figura da cidade. É a figura do corredor. E diz assim o texto bíblico: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Antes de refletirmos nesse texto, eu gostaria de passar para os irmãos um vídeo curtinho, 2 minutos e meio, que foi compartilhado pelo reverendo Assi. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque esse vídeo ele tem uma mensagem sobre corrida. Preste bem atenção. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.
Você já tinha visto esse vídeo antes? Eu já vi esse vídeo várias vezes. E toda vez que eu vejo esse vídeo, eu confesso para os irmãos que eu me emociono. Porque, para mim, essa é a descrição da corrida cristã. Na corrida cristã, ninguém chega na frente. O prêmio não é chegar em primeiro lugar. O prêmio é chegar todos juntos. É se um cair na caminhada, quem está mais na frente, parar, voltar, levantar o que caiu e, se preciso for, carregar até a linha de chegada. Eu gostaria de falar um pouco dessa corrida cristã. O texto que nós lemos, e se você está com a tua Bíblia, deixe ela aberta no texto, é um texto muito interessante. A gente não sabe quem foi o escritor dessa carta. Alguns suspeitam que o escritor dessa epístola foi o apóstolo Paulo, porque tem uma linguagem muito semelhante, tem umas figuras de linguagem muito semelhantes à de Paulo, e uma delas é essa figura que nós acabamos de ler, a figura do corredor, do maratonista, daquele que está numa corrida. E a gente deve lembrar que na época de Jesus, Jesus falava para pessoas do campo, porque Jesus vivia no campo. As cidades não eram grandes, eram pequenas. E a maioria das pessoas que viviam nas cidades, elas tinham um contato muito grande com o campo. E daí essas figuras tão abundantes que Jesus utiliza nas parábolas. Mas a gente precisa recordar que a época dos apóstolos, posterior a Jesus, os apóstolos foram para as cidades. E eles precisavam utilizar figuras que as pessoas da cidade estivessem acostumadas a ver, e através dessas figuras elas pudessem entender a dimensão da vontade de Deus para as suas vidas. Esse texto, o autor começa falando de um estádio. A figura aqui no versículo 1 é um grande estádio, onde as arquibancadas estão lotadas de pessoas. Quem são essas pessoas que estão na arquibancada? São os heróis da fé do capítulo 11. Se você tiver a oportunidade de ler em casa, capítulo 11 desse mesmo texto. Essas testemunhas estão aí na arquibancada, e o que elas estão fazendo? O texto dá a entender que essas testemunhas, elas estão nos incentivando, elas estão torcendo, elas estão, através daquilo que elas realizaram aqui no mundo, elas estão nos motivando a continuar na nossa caminhada cristã. Essa é a figura que o autor, ele começa a descrever. Agora, interessante que às vezes quando a gente aborda essas testemunhas, a gente geralmente fala dessa fé que é uma fé triunfante. Fé triunfante. Se você for ver a maioria das pregações, a maioria dos textos, ela fala de pessoas que pela sua fé, elas conseguiram suplantar reinos, elas conseguiram vencer as dificuldades, elas conseguiram vencer o fogo, elas conseguiram fechar a boca do leão, elas conseguiram derrubar muralhas. E quase sempre se fala desse tipo de fé. Mas se você for ver o capítulo 11, ele não vai falar só desse tipo de fé triunfante. Ele vai falar também de um tipo de fé que nos ajuda a suportar as dores e as dificuldades da existência. Uma fé que nos ajuda a suportar as contradições da nossa vida. Os sofrimentos que às vezes nos pega, as tribulações que nos alcançam.
E apesar dessa tribulação, dessa angústia, dessa dor existencial, desse sofrimento, dessa doença, a fé nos motiva a continuar firmes, confiando no Deus que nos chamou e que nos resgatou. Só para você anotar aí na sua Bíblia, versículo 33 e 34 do capítulo 11, diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esses aqui são os testemunhas que venceram pela fé. É maravilhoso, é belíssimo a gente perceber que a fé, ela nos faz suplantar as dificuldades e vencê-las. A fé nos faz conquistar os objetivos que Deus colocou no nosso coração. Mas o texto também, do capítulo 11, fala desse outro tipo de fé. E aonde é que fala isso? Eu vou ler para vocês o versículo 36, 37 e 38, que muitas vezes a gente esquece de olhar para esses versículos. E eles dizem assim: outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O que diz o versículo 38? A respeito desses testemunhas que honraram a fé. O versículo 38, ele diz assim: o mundo não era digno deles. Esse é o testemunho do texto. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esses aqui, eles não necessariamente conseguiram suplantar e vencer as suas dificuldades. Morreram. E talvez, para a realidade da nossa sociedade, falar em morte, falar que adoeceram, falar que foram presos e não conseguiram um habeas corpus para, eu acho que é esse o termo, né? Para ser solto da cadeia, mesmo sendo inocente, e estando lá por causa do testemunho de Cristo. Esses homens e essas mulheres, do ponto de vista do reino de Deus, elas venceram. Do ponto de vista de Deus, elas não fracassaram. Porque nós vivemos numa sociedade que ela costuma associar sucesso necessariamente a suplantar os desafios e os obstáculos. Mas o texto deixa claro que não é só isso. A fé vai além. Portanto, me chama a atenção esse texto quando ele fala do estádio e diz que nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas na nossa corrida. Mas é preciso nós atentarmos, porque o texto bíblico também nos fala de algumas características importantes que nós precisamos ter na nossa vida e na nossa corrida. Olhando para esse texto, eu percebo que tão importante quanto a chegada é a corrida. Tão importante quanto chegar lá diante de Deus, e a Bíblia diz que todos chegaremos diante de Deus para receber o prêmio. Tão importante quanto receber o prêmio
é a corrida cristã. É a forma como nós corremos a corrida cristã. E a primeira característica que o texto me fala é que nós precisamos correr com perseverança. No final do versículo 1, perseverança. Precisamos perseverar. Se não houvesse perseverança na vida dos irmãos e das irmãs que começaram a primeira igreja presbiteriana independente de São Luís há 114 anos atrás, nós não estaríamos hoje aqui celebrando. Eu tenho certeza que deve ter tido momentos aí nesses 114 anos de dificuldades enormes a serem vencidas, de desafios enormes, e aqueles que estão aqui na comunidade há mais tempo devem aí recordar e lembrar dos desafios enfrentados. E deve lembrar também que se não tivesse havido perseverança, a comunidade não tinha chegado aonde chegou. Uma outra coisa que me alegra o coração quando eu vejo essa corrida é perceber que o bastão foi passado. Portanto, não há nenhuma vanglória em nós que estamos celebrando os 114 anos de vida da igreja. Nós simplesmente fomos fiéis e demos continuidade a algo que já vinha sendo feito há 114 anos atrás. Isso se for retroceder só a história da primeira igreja. Se nós formos retroceder ao que a Bíblia diz, então, anos e anos, homens e mulheres têm se engajado nessa caminhada, nessa corrida da fé, e é graças a esse engajamento, a essa perseverança, que a fé chegou até nós. E hoje a gente tem essa fé no nosso coração. Portanto, nós precisamos correr com perseverança. Que tipo de perseverança é essa que o texto fala? É a determinação que não se apressa, mas que tampouco descansa. Que não se precipita, mas que não demora, mas sim marcha sempre adiante com firmeza, recusando desviar-se. Os obstáculos não a intimidam, as demoras não a deprimem, os desalentos não lhe tiram a esperança. Não adentrarão nem os desalentos que provêm de dentro, nem a oposição de fora. É a firme persistência que não retrocede até obter a vitória. Essa é a perseverança que o texto nos fala. Mas tem ainda uma outra característica que me chama a atenção nesse texto. É porque nessa corrida que a gente está, nessa corrida cristã, não é uma corrida fácil. É uma corrida de obstáculos. Portanto, nós precisamos correr evitando os obstáculos que se apresentam. E o texto vai falar de 2. Existem inúmeros obstáculos. E o texto fala apenas de 2. Qual é o que o texto fala? O texto fala que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Isso na versão NVI. Nas outras versões vai aparecer de tudo que nos embaraça, e por aí vai, do peso. Qual é a visão do escritor? Daquele que escreveu esse texto. É a visão do atleta que, para se desenvolver bem na sua corrida, ele precisa lançar de si tudo aquilo que não vai ser necessário na corrida. Tudo que não vai ser necessário. Não sei se você sabe, mas hoje com a tecnologia tão desenvolvida, cada dia se produzem vestimentas adequadas para qualquer tipo de exercício. Para natação, são roupas que
vão evitar o atrito com a água. A pessoa vai desenvolver mais rápido. Para a corrida, são calçados cada vez mais leves, roupas cada vez mais confortáveis e também que auxiliam na transpiração do corpo, para evitar que o atleta sofra de desgaste, que o desgaste seja mínimo. A última vez que eu tive a oportunidade de viajar de férias ao Rio Grande do Norte, eu me encontrei lá com o pastor Carlos Queiroz, me encontrei com ele num lugar inusitado. Me encontrei com ele no meio de uma estrada que vai de Mossoró à cidade de Caraúbas. Para você que não conhece a região, né, você não vai conseguir associar, mas imagine um sertão daquele brabo, calorzão assim de 40 graus, o solzão, certo? A paisagem toda queimada pelo sol. Esse é o Rio Grande do Norte. É assim que é, aquela área do Mossoró. E lá estava ele, fazendo aquilo que ele faz uma vez ao ano, peregrinação. Peregrinação. E lá estava ele, né? Um bonézinho, um calção, uma blusa, óculos escuro, né? E certamente devia ter passado muito protetor solar, né? Calçadozinho simples, leve no pé e fazendo a caminhada. Eu parei o carro para dar um abraço nele e ele seguiu viagem correndo. Depois a gente se encontrou e ele me disse: Tadeu, uma das coisas que eu tenho aprendido nessa peregrinação é que cada peregrinação que eu faço, eu diminuo as coisas que eu levo na minha bagagem. Eu descubro que eu preciso cada vez de menos coisas para essa caminhada. Achei interessante isso que ele falou, porque na caminhada cristã também é do mesmo jeito. Com o passar dos anos, a gente descobre que a gente precisa se desfazer de muita coisa que é um peso na nossa vida. Às vezes, a nossa vaidade é tão pesada, o nosso orgulho próprio é tão pesado, o nosso eu é tão pesado, e a gente carrega isso às vezes por quilômetros, por léguas. Isso nos atrapalha, isso é um peso, isso atrapalha o nosso desenvolvimento. O escritor está dizendo: olha, jogue fora aquilo que te atrapalha, isso é um obstáculo para a tua corrida. Aqui eu estou falando de orgulho, eu estou falando do eu estou falando de coisas assim, mas pode ser várias coisas. Perceba que o autor não define o que é essas coisas. Sabe por que ele não define? Porque ele espera que você e eu definamos, digamos o que é que está nos atrapalhando, nos examinemos a nós mesmos e perceba se tem alguma coisa atrapalhando a nossa caminhada, a nossa corrida. Está pesando? Joga fora, deixa de lado, a não ser que seja o seu irmão. Se for seu irmão que está sendo peso para você, e às vezes o irmão é um peso, não é? Às vezes é um peso danado, às vezes o casamento também é um peso. Não pensa que é fácil, não. Sou casado há 27 anos, coitada da minha esposa, né? Que tem que carregar esse peso. Se bem que eu estou fazendo uma dieta, estou mais magro e tal, mas eu sei que sou um peso. Não estou falando literalmente, né? É brincadeira. Estou falando nas outras coisas. Às vezes teu casamento é um peso, né? Às vezes caminhar junto com teu irmão é um peso. Mas esse tipo de peso a gente pode jogar fora. Esse tipo de peso a gente não pode se desfazer. Tem que continuar, tem que colocar nas costas, tem que pedir graça a Deus e continuar. Mas se for outro tipo de peso, jogue fora. Tire fora da sua vida, é o que o texto diz. Agora tem um outro tipo de obstáculo. E esse outro tipo de obstáculo, o texto não dá opção para ninguém. O texto diz aqui:
E o pecado que nos envolve, que nos assedia em outros textos, em outras traduções. Interessante isso. O pecado é um obstáculo que a gente precisa lançar fora. E o que é interessante a respeito do pecado é que ele depende do costume, da idade e das circunstâncias. Tive um professor no seminário que dizia: rapaz, tem 3 áreas da vida do ser humano que são complicadas: dinheiro, sexo e poder. E às vezes é o dinheiro que nos assedia, às vezes é o sexo e às vezes é o poder. E a gente precisa lidar com essas 3 coisas, e dependendo da idade que a gente tenha, uma delas vai nos afetar mais. Por isso a gente deve lançar fora. Lançar fora é obstáculo. Não acalente aquilo que atrapalha a tua caminhada e a tua jornada. Precisamos correr evitando os obstáculos. Mas o texto nos fala que nós precisamos também correr olhando para o alvo. Nossa corrida cristã tem um alvo lá na frente. Que alvo é esse? O alvo da nossa caminhada é Jesus. Olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da fé. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. Ele é o nosso objetivo. Tem uma figura, um personagem de quadrinhos muito interessante, o Charlie Brown. Não sei se você conhece o Charlie Brown. Eu gosto muito das figurinhas dele, apesar de não ser mais publicado. Mas, num determinada ocasião, passou um desenho dele que me impressionou, me impactou até hoje. Charlie Brown atirando flechas. E ele pega o arco e ele atira a flecha na cerca de madeira. E quando a seta acerta a cerca, ele pega um balde de tinta e vai lá e pinta o alvo com a seta mesmo no alvo principal. Alguém já viu esse desenho? Só eu vi. Ó, faz tempo mesmo. Não pode ser assim, queridos, a nossa vida cristã. A gente não pode achar que o que a gente encontra é o nosso alvo. Não. Nós precisamos ter o alvo, e o alvo é Jesus. O alvo é Ele. O alvo já está lá, já está posto. Não é escolha pessoal. Eu vou ser assim, eu vou ser cristão assim, eu vou escolher isso. Cara, não dá para escolher o alvo. Sabe o que o autor da carta está dizendo com isso? Está falando do desafio de ser cristão. Ser cristão é fácil? Como pregam aí na mídia? Não. Não é fácil não. Porque se você me disser que alguém que te dá uma bofetada no rosto, você vai ter que oferecer a outra, isso é fácil de fazer? E é claro que o texto não é literal, né? Não vamos entender literalmente, que ninguém aguenta 2 bofetadas assim, né? Entendeu? Não é literalmente. Mas tu já pensou, alguém que tu confia, que tu espera que te apoie, que seja na caminhada contigo, essa pessoa te trai. Essa pessoa te faz coisas ruins que prejudicam a tua vida, ou tenta fazer. E como você tem que ter a graça e a misericórdia de Deus para você perdoar. E você continuar na caminhada com essa pessoa. Mas é isso que significa ter Jesus como alvo da sua vida. Alvo da sua vida. Portanto, não é uma corrida fácil, mas é a única corrida proposta que nos leva para o céu. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você possa perseverar, que você
consiga evitar os obstáculos e que você continue tendo a Jesus como o alvo maior da sua vida. Viva como Jesus. Imite Jesus. Seja aquilo que você se propõe a ser. A palavra cristão não é à toa. Cristão é um cristãozinho pequeno. É um imitador de Jesus. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem ainda a Deus, elas querem ouvir palavras, sim, mas elas querem ver vidas transformadas. Elas querem olhar para você e dizer: poxa, essa pessoa é diferente, ela parece com o Jesus da Bíblia. Isso é ter Jesus como alvo. Que Deus fale mais no seu coração.